mais uma vez na casa do Senhor para nós adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus que é tão grande, que somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Que nesta noite você venha cultuar o Senhor com toda a sua alma. Que nesta noite você venha adorar o Senhor como se fosse o seu último dia aqui na terra. Mas que você possa adorar o Senhor. Se ligue com Deus neste momento. Nós sabemos que Deus ele está aqui neste lugar. Pois desde que colocamos os nossos pés aqui dentro, Deus ele já começou a falar tremendamente aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 5. Eu vou estar lendo somente do versículo 25 ao 27, que diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecerá à mão de vários médicos, tendo desperdiçado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Vamos ler o 28 também. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Nós vemos que tão grande foi a fé daquela mulher. Aquela mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo com uma grande hemorragia. Há tanto que ela já tinha gastado tudo quanto ela possuía. Todos os seus bens ela já tinha gastado em prol da sua cura. Mas a palavra do Senhor nos diz que nada tinha dado jeito, que nada tinha dado uma solução para aquela mulher, para que aquele problema dela viesse ser cessado. Mas ela ia cada vez mais indo a pior. Eu imagino qual grande era a tristeza, a aflição daquela mulher, porque ela vivia há 12 anos e não é fácil. Nós sabemos que não é fácil uma mulher estar nessa situação. E ela estava nesta situação há 12 anos, talvez fraca, sem força, anêmica, porque nós sabemos que isso é algo muito terrível. Mas aquela mulher há 12 anos ela vinha lutando com essa enfermidade e nada dava jeito na vida daquela mulher. Havia gastado todos os seus bens e nenhum médico, nenhum remédio dava solução para o caso daquela mulher. Eu imagino qual grande era o sofrimento que aquela mulher estava enfrentando, porque a palavra do Senhor nos diz que pela lei monosaica, aquela mulher ela não podia tocar em nada, ela era considerada uma mulher impura. Se ela tivesse um filho, ela não podia se aproximar do seu filho. Se aquela mulher fosse casada, não podia conviver com coabitar com o seu marido, porque era considerada uma mulher impura. Aquela mulher não podia tocar em nada. Se ela precisasse sair para ir no mercado, na rua, ela não poderia sair, porque segundo a lei monosaica, aquela mulher era considerada impura. Mas eu imagino então a dor, o sofrimento que aquela mulher estava enfrentando sem poder sair de casa. Aquela mulher que estava enfrentando essa grande enfermidade. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ele desce do barco, ali se forma rapidamente uma grande multidão, porque onde Jesus passava ali, havia uma grande multidão, porque sabia que Deus operava milagres, sabia que Deus ele operava grandes milagres, grandes maravilhas, e muitas pessoas se formavam para ver os milagres de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que quando Deus desce ali daquele barco, rapidamente se pronta ali uma grande multidão, e ali vai se ter com Jesus um dos principais da sinagoga chamado Jairo. E Jairo ele vai até Jesus e ele fala para Jesus para que o Senhor vá com ele até a casa dele, porque ali sua filha estava à beira da morte. E ali Jesus
Ele diz que iria sim com Jairo. E quando Jesus ia com Jairo, eu imagino que eu estou conjecturando que aquela grande multidão, ele ia ali seguindo Jesus. Jesus ia na frente. Eu imagino que aquela multidão ia atrás e Jesus ia na frente juntamente com Jairo, porque ele estava indo para a casa de Jairo para orar pela filha de Jairo que estava à beira da morte. Mas no caminho, que quando Jesus ia, ali aquela grande multidão, com certeza eles iam falando que Jesus ele curava, que Jesus havia dado vista a cego, que Jesus curava leproso, que Jesus já havia feito grandes milagres e grandes maravilhas. Eu imagino que aquela mulher ali, sem poder sair da sua casa, sem poder nenhuma forma sair da sua casa, mas eu imagino que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Com certeza aquela multidão ia falando, ele é Jesus, ele curou cego, ele deu vista a cego, ele cura leproso, ele já fez grandes milagres e maravilhas. Não é impossível para nosso Deus. E nós sabemos que nosso Deus, até mesmo, ele já ressuscitou mortos, porque se creres no Senhor, verás a glória dele. Eu imagino que aquela mulher ouviu, e ali quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu, ela acreditou que Jesus podia mudar o rumo da história dela. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela confia inteiramente que Jesus podia mudar a sua vida, que Jesus podia mudar o rumo da sua história, a ponto dela dizer: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela mulher, ela prontamente ali, quando ela ouve falar de Jesus, ela acredita na palavra de Jesus. Ela creu no milagre que o Senhor poderia operar na vida dela. E ela fala: se eu tocar somente em suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar somente em suas vestes, a minha vida nunca mais será a mesma. Aquela mulher, ela tinha ali aquele grande empecilho, que era enfrentar aquela multidão. Talvez ali ela anêmica, talvez sem forças, fraca, mas isso não a proibiu, isso não foi empecilho para impedir ela de ir a se ter com Jesus. Ela sai da sua casa determinada. Aquela mulher tomou uma atitude de ir até Jesus, ela saiu da sua casa determinada. Tome uma atitude nesta noite, procure descer na orlaria santa do Senhor, porque a partir do momento que você toca na orlaria santa do Senhor, a sua vida nunca mais será a mesma. A partir do momento que você encontrar Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. O nosso Deus, ele é um Deus de poder. O nosso Deus, ele é um Deus que é de milagre. Ele é um Deus que opera, ainda que você não acredite. Mas ele é um Deus fiel e ele tem feito grandes maravilhas, grandes milagres entre nós. Aquela mulher, ela ouviu falar e ela acreditou no que Jesus podia fazer na vida dela, a ponto dela falar: se eu tocar somente em suas vestes, eu serei curada. Aquela mulher não foi arrastada pela circunstância, não, mas ela teve fé. Aquela mulher foi guiada pela fé. Aquela mulher teve coragem. Tenha coragem, porque nada está perdido. Por mais que você não ache uma saída, mas confie no Senhor. E ali aquela mulher saiu determinada, e quando ela toca nas vestes do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que rapidamente aquela mulher recebeu ali o seu milagre. Rapidamente aquela mulher recebeu a virtude do Senhor e ela foi curada imediatamente. E ali, a ponto daquela multidão perguntar: Senhor, ali a ponto do Senhor perguntar quem me tocou, e aquela multidão olhar para o Senhor e dizer: Senhor, não vê que a multidão é grande e pergunta quem me tocou? Mestre, a multidão é muito grande, não vê que te apertam? E o Senhor continuou a procurar, olhando para o lado e olhando para o outro e perguntando quem me tocou. E aquela mulher, sabendo o que se havia acontecido na vida dela,
ela só sabendo do milagre que havia acontecendo na vida dela, mas ela talvez com medo de confessar, talvez ela com medo de falar, porque ela não podia sair de casa, ela não podia tocar em nada, e aquela mulher tinha saído, aquela mulher tinha tocado nas vestes do Senhor, mas ali quando o Senhor pergunta, ela fala: Senhor, foi eu quem te toquei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando aquela mulher fala: Senhor, foi eu quem te toquei, o Senhor para e fala para ela: a filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e seja livre desse teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. A fé daquela mulher foi tão grande que a ponto dela ir até Jesus e tocar nas suas vestes e ela ser curada. Que nós venhamos olhar para o Senhor, porque é dele que vem a nossa força, que é dele que vem o nosso socorro. Que você tenha coragem, que não importa as lutas, não importa a adversidade que você venha passando, mas que você possa confiar no Senhor, porque é dele que virá o teu socorro, é dele que vem a tua força, e o Senhor estará cuidando de você nos mínimos detalhes.